Baixe sua cabeça, eu quero orar com você e eu quero, nos próximos minutos, liberar uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas, pedir que o Senhor nos visite nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós não somos nada sem o Senhor, e nós precisamos, nessa noite, de que o Senhor abra os céus, de que o Senhor escancare os céus, traz a tua revelação, traz a tua palavra, traz o teu consolo para o teu povo. Senhor, alimenta a alma que está faminta, sacia, Senhor, aquele que está precisando de água fresca. Senhor, traz recursos do alto nessa noite, manifesta o teu amor, cura pessoas, glorifica o nome de Jesus, Pai, glorifica o nome de Jesus, e nos revela o teu coração nessa noite, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é magnífico, tremendo. Nós oramos e pedimos que o teu Espírito Santo seja o professor nessa noite, nos ensine e nos ajude, em nome de Jesus, amém. Qual é a nossa série do mês? Gostei de ver o empenho, a alegria, o dinamismo. Qual é a nossa série de hoje, desse mês, Tiago? Nossa série é a série falando sobre paternidade. É um dos pilares da nossa igreja, e o que eu amo falar sobre isso é porque paternidade é uma ação de Deus, ou uma postura de Deus para conosco, que gera cura. Tem tanta gente aqui no nosso meio que precisa de um abraço, e quando Deus usa alguém, ou Ele mesmo abraça, só o abraço já traz restauração, e o abraço traz cura. E hoje à noite, o ponto que eu quero trazer para você, que eu anunciei como tema da mensagem, é falando sobre a porção dobrada. Qual é o segredo para vivermos nessa porção dobrada? Então você vai entender que nós temos falado nas últimas mensagens sobre a questão da orfandade e sobre a paternidade, o que o pai é, como o pai nos vê, mas hoje eu quero falar sobre um outro âmbito da paternidade, o âmbito que todos nós precisamos, que é o ambiente de estarmos debaixo de um guarda-chuva, é o ambiente da proteção, é o ambiente de saber confiar, de saber se entregar. E raramente, o ser humano, ele se entrega a confiar em alguém, ele se abre de fato, mas confiança é requerida quando se trata de relacionar-se com Deus. Deus requer que a gente confie nele. Ele fala em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele, creiam que ele é o quê? O galardoador. Essa palavra tão difícil significa aquele que ama abençoar, aquele que ama presentear. É importante que você creia que ele ama agradar você, como o Eric falou hoje à noite. O coração de Deus não é para destruir você, o coração de Deus é para edificar a sua vida. Quando nós olhamos para o ambiente de igreja, e nós compreendemos o que a palavra fala sobre ser família de Deus, nós entendemos que esse ambiente aqui deve ser um ambiente seguro, deve ser um ambiente onde você recebe vida, você é restaurado, e você cresce no Senhor. Aqui não pode ser um ambiente de acusação, aqui não pode ser um ambiente de humilhação, aqui não pode ser um ambiente onde você se sente, ou você é colocado abaixo daquilo que Deus revela sobre você. O ambiente da igreja local, que revela o coração de Deus Pai, é um ambiente de edificação. Quando o crente ou qualquer pessoa entra nesse lugar, ele precisa sentir que aqui ele é bem-vindo, que aqui ele é querido, e que existe sim uma nova oportunidade. Não me importa o que você tenha feito no passado, não me importa o que o diabo tenha realizado em você ou através de você, em Cristo Jesus, por causa do amor do Pai, sempre vai haver uma nova oportunidade para você.
Nós costumamos dizer que o julgamento é um dos ardis, uma das setas do diabo, porque o diabo usa o julgamento para atingir a credibilidade da pessoa, a moral da pessoa. Então ele julga, e o julgamento nem sempre tem a ver com fatos concretos. O julgamento é simplesmente uma ideia concebida através de uma única perspectiva. Então eu acho que você não é boa e eu vou julgar você. Eu não gostei muito do seu estilo, eu vou julgar você. A igreja do Senhor não é lugar para julgamento, porque o julgamento destrói, o julgamento anula o futuro, o julgamento faz com que o teu destino possa ser comprometido quando você se envolve naquilo. O julgamento é destrutivo, mas o amor constrói. O amor é uma ponte de oportunidades, e o amor apaga todas as suas transgressões. Então, se alguém entra aqui na igreja e você conhece essa pessoa de tempos atrás, você fala assim: misericórdia, essas obras aí, eu sei quem é essa criatura, meu Deus do céu, Pai, passa longe, se ele entrar na igreja eu saio. Calma, meu irmão. Sabe por que eu te digo calma? Porque de repente no processo da vida, o amor do Pai encontrou essa pessoa e transformou a vida dela. Porque às vezes no processo da vida, essa pessoa que era mau caráter, o amor a transformou e ela se tornou uma pessoa de bom caráter. Vamos avaliar alguns homens da palavra. Por exemplo, Pedro. Você olha para a vida de Pedro e você com certeza não daria nada para a vida daquele homem, porque aquele homem falou, mas na hora H ele traiu Jesus. Só que o amor de Deus cobre multidão de pecados, o amor de Deus cobre multidão de erros, o amor de Deus cobre todas as maldições que possam ter liberado sobre a sua vida ou contra a sua vida. Então o amor vem, ele destrói o que o diabo construiu em você, e ele constrói, ou ele reconstrói uma história nova, um novo destino. E eu quero começar dizendo para você, que por causa do amor do nosso Pai, porque Ele é um Pai bondoso, existe possibilidade para que você se levante, existe possibilidade para que você caminhe novamente, para que você dê passos firmes, existe possibilidade de ser um novo homem e de ser uma nova mulher. Não se prostre diante da sua fraqueza, não se prostre diante da sua falha nem do seu pecado. Se você se arrepender e abandonar o mal e olhar para frente com integridade, com contrição de coração, Deus certamente irá mudar a sua história, porque esse é o coração dele. Ele é um Pai de amor, Ele ama nos receber, mas Ele olha para nós e Ele fala: quando eu sonhei com você, antes da fundação do mundo, eu projetei você no meu coração, na minha mente. Então, meus irmãos, preste atenção, você não depende daquilo que o homem fala sobre você, você não depende daquilo que a sociedade declara sobre você, você depende daquilo que Deus declara todos os dias a seu respeito. Você é o que Deus diz que você é, ponto final, nada mais. Nós só precisamos da afirmação do nosso Pai, nós só precisamos de que Ele fale conosco, e quando recebemos essa palavra de afirmação, ninguém pode deter um filho de Deus determinado a estar com Ele. Podem fechar portas, podem colocar cadeados, podem colocar correntes, Deus é aquele que vai à frente do seu povo, à frente dos seus filhos, quebrando os ferrolhos, abrindo os portais e dizendo: filho, eu já abri um caminho para você, agora passa, porque eu tenho algo novo para você. Glória a Deus por isso. Isso te anima, isso traz para você alegria e esperança, porque deve. Essa é a realidade do Evangelho. O Evangelho não é outra coisa senão boas novas. E as boas novas significa: você tem uma nova chance em Deus. As boas novas significa: antes você estava perdido, mas agora você tem a vida, e a vida em abundância. As boas novas é o presente de Deus para você, é o passaporte para você viver com Ele. Mas como que surge esse ambiente? Como que a gente experimenta essa atmosfera de Deus? Bem, se nós vamos falar sobre porção dobrada, nós vamos falar sobre alguns princípios. Jesus então vai ser tomado nessa noite,
dentro de uma mensagem, numa perspectiva, e eu vou trazer uma outra perspectiva do Velho Testamento. Então eu vou tentar conectar Velho Testamento e Novo Testamento para compreendermos o que é porção dobrada. Mas bem, vamos tentar diluir um pouco o fato da porção dobrada dentro do contexto da paternidade. Porção dobrada significa receber 2 vezes mais aquilo que alguém tem. Seja recursos, seja herança, seja unção, seja ministério, seja inteligência, seja sabedoria, seja ideia, seja prosperidade, seja o que for, você recebe 2 vezes mais. A palavra, ela fala sobre esse princípio da porção dobrada em alguns pontos. Não são muitos, mas esse é um princípio. Porque quando ele fala da porção dobrada, ele fala sobre pai e ele fala sobre filho. Então entenda um princípio espiritual nessa noite. O pai é aquele que constrói. O pai é aquele que vem primeiro, é aquele que abre o caminho. E porque ele gerou, ele sonhou, ele projetou e ele preparou o ambiente para que o filho recebesse ou receba tudo. O pai é aquele que vai à frente construindo. Ele trabalha, ele estuda, ele constrói, ele empreende, ele tem reservas. Só que chega um tempo que o pai alcança o seu máximo. E ele não tem mais para onde ir, pela idade, pelo tempo, porque já viveu o suficiente. A ideia de Deus não é repousar sobre a mão do homem todas as coisas. Deus dá porções a cada indivíduo, mas a ideia dele é que no fim da nossa vida a gente possa ir compartilhando, e durante a nossa vida a gente possa ir liberando porção dobrada, mais unção, mais recursos, mais inteligência, mais sabedoria. Então, o topo do pai é a base para os filhos. Você pode falar comigo? O topo em que o pai chega é apenas a base onde os filhos irão caminhar. Cara, que coisa tremenda. Isso já revela por si só o amor de Deus. Deus levanta pessoas que ralam, constroem, e você vem e o pai fala: tudo que eu fiz é teu, tudo que eu tenho é teu, agora vá e flua nisso. Aí o pai fica olhando e vê que o filho está fazendo coisas maiores ainda. Eu não sei se vocês lembram, mas Jesus falou sobre isso quando ele disse: eu estou indo para o Pai. Mas se você crer verdadeiramente, se você exercitar essa fé, você não só vai fazer o que eu faço, mas você vai fazer o quê? Obras maiores ainda farás. Jesus estava falando sobre o princípio da porção dobrada. Ele estava dizendo: eu fiz muita coisa, mas o pai sempre sonha de que o filho vá além. Pai não é teto, pai é plataforma. O filho sobe e o filho é projetado, porque esse é o papel do pai. Em todos os momentos você vai ver Deus se revelando como pai, projetando, jogando para cima, dando palavra de incentivo, mas muitas vezes também dizendo: não é o tempo, porque o não é tão importante quanto o sim no processo da formação da identidade do indivíduo. O não muitas vezes é mais benéfico do que o próprio sim, dependendo da ocasião, porque o não livra do mal, o não livra você do desvio, e o não ensina você a ser forte, o não ensina você a ser inabalável. Já imaginou se nas nossas casas o nosso pai sempre falasse: sim, filho, eu quero isso, sim, filho, pai, eu quero comprar um carro, sim, filho. Quando esse menino crescesse e fosse para a vida, esse menino iria chegar na vida e ele ia ver que a vida fala mais não do que sim. Só que a vida não fala não para proteger, a vida fala não para destruir, fala não porque não quer ver você abençoado, fala não porque não quer ver você fluindo. Mas o não na boca de Deus é muito importante, porque ele forja em nós um caráter inabalável, ele forja em você um coração firme. E se tem uma das razões dessa geração ser tão órfã, é porque nós somos uma geração de meninos mimados. Nós não sabemos ouvir não. Nós não estamos acostumados a um ambiente de negativas.
Nós não sabemos resolver problemas, porque papai e mamãe faz por nós. Nós não sabemos andar só, porque papai e mamãe é que faz por mim. Nós não sabemos lidar com o nosso recurso, porque é papai e mamãe que sempre administrou os nossos recursos. Nós não aprendemos a construir com a nossa mão. Então a pior coisa que tem é quando alguém herda algo sem estar preparado para reger ou para administrar aquela herança. Então nem sempre a herança vai ser a melhor coisa para você, porque uma herança na mão de alguém que não sabe administrar é certamente um fracasso total. Vai ser um caos que você vai gastar da noite para o dia. Você vai investir onde não deve investir. Deus está nos chamando hoje a esse ambiente de cuidado, onde de repente você não teve um pai para ensinar a você. É provavelmente que se a gente for perguntar, a gente vai ter pessoas que for falar assim: ó, querido, seu pai chamou você e olhou nos teus olhos e falou: filho, nessa área você lida assim. Relacionamentos, cara, faz assim. Escola é desse jeito. Faculdade, a maioria de nós não teve isso. E porque a gente não teve, a gente está patinando em muitas áreas. É por isso que tem um monte de gente afundado em um monte de coisa. A gente vai olhar para trás e vai culpar os nossos pais de maneira alguma, mas Deus está dizendo: aquilo que o seu pai biológico não pôde fazer, eu vou fazer por você e em você. Eu quero ensinar você, eu quero te dar porção dobrada do que já há em mim. Eu quero liberar sobre você poder para que você saiba reger a sua vida, autoridade para que você mantenha o que eu vou te entregar, mas eu quero gerar acima de tudo responsabilidade. Então nós vamos falar hoje sobre esse âmbito de paternidade, de segurança, de proteção, a paternidade onde nós nos submetemos. E essa palavra submissão é a base para que você tenha a liberação dessa porção dobrada. Nós somos uma geração que não sabemos nos submeter. Nós somos uma geração que confundimos liberdade com libertinagem. Liberdade não é você fazer o que você quer fazer. Liberdade é você poder fazer algo que alguém outorga a você para fazer. Quando você fala sobre estar debaixo desse guarda-chuva, quando a gente fala sobre submissão, esse é um dos termos que Jesus mais deixou claro em toda a sua trajetória, porque Jesus, ele sempre ensinou princípios, e Deus é Deus de princípio. Se você não anda nos princípios com o Senhor, e se você quebra os princípios básicos, é como uma cadeia, você não tem como receber o que Ele havia te prometido, se você quebrar essa cadeia no meio do caminho. Então Deus está dizendo para nós: submissão é a base para que você tenha sucesso em sua vida. É o primeiro mandamento com promessa. Que mandamento é esse? Honra ao teu pai, e a quem mais? E a tua mãe, para que te se prolonguem os teus dias de vida na terra. Cara, eu vou dizer para você que eu já aprontei, mas meus aprontamentos, porque eu sempre fui da igreja, eu sempre estive envolvido com as coisas de Deus, então eu nunca fiz nada no mundo. Os meus aprontamentos eram de adolescente. Por exemplo, a gente estava indo evangelizar, eu com 13 anos de idade, recém aprendi a nadar, estamos no Amazonas, andando num barco, eu falava: mãe, deixa eu pular, e minha mãe tinha medo que eu morresse, porque eu era filho único, né? Ela falava assim: Deus me livre, essa água é preta, se você mergulhar aí, vem um peixe do tamanho do mundo, engole você, e você já era, você não pode. E aí, uns missionáriozinhos ali, que eu acho que estava sendo usado pelo inimigo, falou assim: Paulo, tua mãe está lá na frente, senta aí na canoa, cara. Nós somos adultos aqui, você não vai estar desobedecendo a ela, nós temos também um lugar na sua vida, coloca o pé na água. Eu: não, cara, não vou colocar. Minha mãe não permite. Cara, coloca o pé na água. Não, cara, não vou colocar. Não, cara, coloca. Não vou, mas eu fico dentro da canoa, eu quero sentir como que é isso. Era o meu sonho, cara, mergulhar naquele rio negro, e não podia. E eu eu não entrei na água, eu fui lá para trás e eu fiquei. Todo mundo foi para frente, eu falei: mas cara, que legal, a canoa amarrada com a corda atrás do barco fazia assim. Daqui a pouco passa um barco do meu lado,
e vem o que a gente lá chama de banzeiro, né, que não é onda, um negócio assim, ó, cara, virou o barco com motor, com toda a comida que tinha para a equipe, simplesmente porque eu estava no lugar errado, na hora errada, e o barco fez isso aqui, ó, por cima de mim, e eu fiquei embaixo sem saber o que fazer. Eu consegui sair, segurei na ponta do barco, o barco afundando, e eu gritando socorro, só que o problema é, a corda quebrou, todo mundo estava indo embora. Eu sabia, eu não sei nadar, mas disseram que se eu ficar batendo a perna, meu irmão, você não sabe nadar, e você está numa água daquela, com medo do peixe que minha mãe falava que era o peixe do tamanho do mundo, você vai nadar, para ter certeza que você vai nadar. E eu nadei, eu ficava batendo, até que alguém olhou, e 5 minutos depois, o barco conseguiu fazer a volta, e chegou onde eu estava, e eu já estava muito cansado, e os caras, mas cara, o que você fez? Você pulou na água? Eu falei, não, cara, não pulei na água. Minha mãe não falou nada, minha mãe só olhou para mim e falou assim, em casa a gente conversa. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? A ideia é que uma criança poderia ter, em casa a gente conversa, cara, vou chegar em casa, minha mãe quer ter um tempo comigo, conversar comigo, não. Ela não pode revelar para você antecipadamente que tipo de conversa é, mas a conversa com a minha mãe era na base do cinto, cara. Eu ia sentar ali, senta aqui, tira a calça, era desse jeito, e você, podia ser a idade que fosse, você vai apanhar. Como eu não aprontava muito, porque era coisas desse jeito, ela resolveu relevar aquilo, porque aconteceu um problema, e ela esqueceu de fato de me dar uma surra. Eu não fiquei chateado com minha mãe, eu fui pedir perdão da minha mãe. Você está pedindo perdão por quê? Porque eu não deveria. Você pulou na água? Não, me jogaram na água, é tudo que eu queria, mas não daquele jeito. Me jogaram na água, mas eu estava sentado atrás do barco. Ela falou, você desobedeceu pelo fato de se colocar em perigo. Cara, nem sempre minha mãe foi boazinha, mas a Bíblia não fala, honra ao teu pai ou a tua mãe, porque eles são bonzinhos. Honre ao seu pai e à sua mãe, porque eles são seu pai, porque eles são seus pais. Se você foi gerado de alguém, essa pessoa é o teu pai, você deve se submeter a essa pessoa, porque submissão é proteção. Fala comigo, submissão é proteção. Mas calma aí que a gente vai aprofundar o negócio. Porque alguns não se submetem, porque dizem, mas o meu pai é esquisito, o meu pai é feio, meu pai é bravo. Deus falou, submeta-se. A sua segurança está na submissão e no amor. Nós aprendemos algo muito especial com Jim Curtis aqui. Quantos estiveram no seminário, viram que ele nos trouxe um princípio. A obediência e o quê? Vocês não lembram? Não estão lembrados? Ele chamou a gente e ele falou assim, olha só, submissão e obediência. Você se submete ao que o seu pai é como pai. Só que você chega numa fase em que você agora é adulto. E o seu pai vai dizer, filho, vai ligar lá na sua casa, vai dizer assim, filho, eu não quero que você saia hoje à noite com a sua esposa para comer aquele prato de macarronada que você está indo comer no restaurante, porque eu estou com medo, de repente você sair e você ser pego por um carro, um sequestrador te encontrar e destruir a sua vida. Eu não quero que você saia de casa. Peraí, mãe, mas eu já tenho uma vida com a minha esposa, você não pode me ligar e falar isso. Não, filho, eu sou seu pai, você tem que se submeter a mim. A submissão em amor é o respeitar, mas a obediência, nesse caso, não lhe cabe. Por quê? Por que eu não posso sair? Aí já não é mais submissão, aí chama-se subserviência. É onde o pai ultrapassou o limite dele de pai, e ele continua prendendo você, ele continua mantendo você numa redoma e numa recâmara, que vai fazer com que você seja simplesmente alguém que vai vegetar em função de conceitos de doenças da alma, provavelmente. Então eu quero que você entenda que nós devemos nos submeter, e a submissão é o respeito, é o ouvir. Enquanto você está na casa do seu pai, você tem que andar conforme a música. Como é que é, pastor, essa conversa aí de andar conforme a música? É que às vezes o pai fala, não quero que você chegue tarde. Queridinho, se você ainda não alugou sua casa, se você ainda não tem o seu local, você não deve chegar tarde. Se você não banca a sua própria comida, e o seu pai está pedindo para você lavar a louça, você deve lavar a louça.
Se o seu pai fala, varra a casa, sua mãe fala, varra a casa, me ajude aqui com as coisas, você deve ajudar. Não, mas eu já tenho 21 anos. Mas está aqui dentro ainda da minha casa. Não, mas eu já tenho barba. Mas está aqui dentro da minha casa ainda. Então essa submissão, enquanto você está debaixo do teto, ela é extremamente importante a cumpri-la ao pé da risca. Obviamente, se teu pai te manda fazer macumba ali, manda fumar maconha, é uma outra coisa. A submissão não pode se submeter à quebra de princípio. É que vocês não sabem, é que eu não posso falar tudo aqui, mas eu tenho uns amigos que os pais, um deles, o pai o levou até o prostíbulo quando ele tinha 9 anos de idade. E ele falou assim, ó, essa mulher aqui vai te ensinar a ser homem. Ele ficou na porta, esperou o menino entrar, a prostituta prostituiu o menino, e o pai foi se prostituir no outro quarto. E durante meses e meses o pai continuou fazendo isso com o menino. Esse menino teve problemas psicológicos seríssimos. Então a gente ri como se fosse uma coisa fora da realidade, mas você não tem noção do que acontece aí. O pai que mandava o filho se prostituir, e outro que mandava o filho fumar maconha. O quê? Filho, pode fumar, abre os horizontes, abre a mente. Então essas coisas são reais. Então, no tocante a princípios, nós precisamos regrar e dizer, peraí, pai, mas isso aqui vai contra o princípio. Isso aqui vai contra o princípio daquilo que eu creio, daquilo que Deus tem me falado. O que tem a ver com destruir a sua vida, você precisa explicar para o seu pai. Mas bem, eu quero frisar aqui a palavra submissão. Porque essa palavra é um medo, as pessoas têm um temor, as pessoas têm um receio, porque elas acham que ser submissa é ser oprimida. Ser submisso é ser protegido. Ser submisso ou estar submisso é você ser resguardado. A porção dobrada, ela só pode chegar até você quando você desenvolve na sua vida o processo de submissão. Mas a gente está falando sobre porção dobrada, então eu quero hoje mencionar muito mais a questão da paternidade espiritual. E eu sempre tive umas coisas mal resolvidas dentro de mim sobre esse tema, porque a gente vê pessoas que falam sobre paternidade espiritual, e essas pessoas falam no intuito de programar você para fazer o que elas querem, e não fazer aquilo que você nasceu para fazer. E paternidade espiritual não tem nada a ver com controle. Paternidade espiritual tem a ver com uma ferramenta, uma ação de Deus para ajudar você a ser um homem e uma mulher de Deus dentro do caráter de Jesus. A paternidade espiritual é aquela pessoa que Deus levanta com você e para construir uma vida ministerial e liberar você nesse seu destino, liberar você nessa sua vida. Tem muita gente que tem muito sonho, muito projeto, muita vida dentro de si, muita esperança, mas são pessoas que não são submissas, elas não constroem raízes, elas não se submetem a um guarda-chuva, elas não se submetem a prestar contas, não existe uma proteção espiritual sobre a vida delas, porque elas são livres, ou melhor, elas são libertinas, porque a liberdade, ela não é ilimitada, a liberdade, ela sempre vai ter alguém com você que vai dizer, você é livre para fazer, mas é melhor que você não faça, porque isso aqui não está legal, eu não quero que você faça isso. Então a paternidade espiritual, ela projeta você para um ambiente de segurança, e um ambiente próspero, onde você vai encontrar o seu ministério, e você vai fluir. Vocês lembram de Jesus e João Batista? Num determinado momento, para você entender esse contexto rapidamente, Jesus, ele tinha sido gerado no ventre de Maria, 6 meses depois da vida de João Batista. A missão de João Batista na vida não foi outra coisa, senão preparar o caminho do Senhor. Quando Maria chegou diante para visitar Isabel, quando elas estavam juntas, o ventre das duas começaram a se comover, e as crianças cheias do Espírito Santo se reconheceram. Elas se reconheceram. Paternidade espiritual tem a ver com essa
empatia no espírito. Você bate o olho, você sabe, você se conecta, porque a paternidade espiritual, ela tira você de um ambiente onde você está travado, e quando você se encontra com teu pai, as coisas começam a abrir, e as coisas começam a fluir. Essa empatia, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16, fala que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então, o pai vai conectar você com o seu pai espiritual, vai conectar você com aquela figura que vai gerar você, que vai liberar uma palavra, uma mensagem. Eu lembro, quando eu encontrei o meu pai espiritual, que já estão velhinhos hoje, moram nos Estados Unidos, foi tão sobrenatural, mais ou menos assim, ó. Eu estava em casa, em missões, no meio do mato, e eu sonho, alguém me ligava, eu acordava, pegava o telefone e dizia assim: Paulo, vem aqui que eu preciso da tua ajuda, tem uma equipe de fora, e eu não vou poder ficar com eles, e é uns irmãos que vão pregar, me ajuda. E eu pegava um transporte, eu ia até a igreja desse pastor, e lá eu encontrava o cara dentro de uma van, essa equipe saía, e esse senhor saía de dentro da van, eu olhava nos olhos dele, a gente se abraçava. Eu acordei, só que eu acordo com o som do telefone tocando, e eu assim, que loucura, parecia um déjà vu, né? Mas que loucura. Aí eu pego o telefone, e esse pastor fala: Paulo, vem na minha igreja, porque eu estou assim, meus irmãos, eu estou com uma equipe aqui, eu preciso da tua ajuda. E o meu coração batendo forte, eu falei: que loucura é essa, cara? Desligo o telefone, e eu chego lá, eu fico na porta da igreja esperando, e vem uma van. Quando a van para, ele abre a porta, vem um senhor de cabelo branco, ele desce, ele olha para mim, ele fala: eu vi você ontem à noite, e Deus falou que eu encontraria você hoje. E ele falou assim: ele gerou um amor de pai em mim, e gerou um amor de filho em você. O que eu tenho em mim, eu vou depositar sobre você. Me abraçou e chorou de uma maneira que até ele fala hoje: não me chama pelo meu nome, me chama de pai. Deus usou ele como figura há 16, 17 anos atrás, até hoje, como uma figura de pai, para orientar. Eu precisei me submeter a essas pessoas, mesmo estando longe de mim, porque quando eu pisava fora do que Deus estava falando, eles me escreviam um e-mail enorme dizendo: ontem à noite, Deus nos falou que você está tomando uma decisão, e essa decisão está errada, volta e arruma o teu caminho, faz isso. E era incrível. Paternidade espiritual é segurança para a sua vida, é um ambiente de proteção, é onde você recebe mais de Deus, não é para você ser oprimido. A paternidade, ela não castra você, ela gera você na sua verdadeira identidade. Quem é você, meu irmão? Às vezes tem pessoas que estão sentadas aqui, que não são desse ministério, que não são da Logos. Somos amigos, somos irmãos, mas não quer dizer que você tem que ficar aqui. Às vezes tem pessoas que não estão aqui, que precisam estar aqui, porque Deus não quer que você esteja num ambiente que você não tem que estar. E nem eu quero ter pessoas comigo que não queiram, que não se identifiquem, porque eu não quero pessoas morrendo do meu lado, eu quero pessoas vivas. Se aqui não é o teu lugar, e se nós não somos a pessoa que vamos projetar você, cara, vai procurar o teu pai, vai procurar a tua casa, vai procurar o teu povo, porque Deus não quer ver você destruído, Deus tem edificação para você. É nisso que cremos, que esse ambiente de segurança gera vida. Pois bem, o ventre se contorceu, houve uma testificação, só que João veio primeiro, Jesus veio depois, 6 meses de diferença. Qual era o trabalho de João? Preparar o caminho de Jesus. João veio como um pai sobre Jesus, preparando o caminho. Pastor, você não está viajando? Não, eu quero te ajudar a enxergar essa realidade. Então vamos lá. Naquela época, no contexto que aquelas pessoas viviam, no contexto cultural, eles saíram para pregar aos 30 anos, tanto João Batista como Jesus. Eles não fizeram outra coisa antes dos 30 anos, por quê? Porque eles precisavam adquirir experiência suficiente para que quando fossem falar alguma coisa, executar alguma coisa, eles pudessem ser ouvidos pelas pessoas.
Então, naquela cultura, o homem estava pronto, sim, aos 30 anos para pregar o evangelho, para pregar a mensagem. E é por isso que João, aos 30 anos, fala: mãe, estou saindo de casa. Filho, vai para onde? Agora eu vou viver no deserto. A mãe sabia quem ele era, e ele sai para o deserto, e ele começa a pregar, ele começa a proclamar. Quem era Jesus? O Filho de Deus. 6 meses depois, a Bíblia diz que Deus envia Jesus, antes de entrar no deserto, a procurar João. Para que ele foi procurar João? Ele chega para João, antes de entrar no seu ministério, e ele fala assim: importa que você me batize. E ele se ajoelha diante de João para receber o batismo. Enquanto ele está ali para receber o batismo, João fala assim: não, mas espera aí, eu não sou digno, eu sei quem você é o Filho de Deus, como que você vem me pedir para que eu faça isso? E Jesus falou: importa que você faça o que tem que ser feito. Jesus estava dizendo: eu estou aqui agora na qualidade de alguém que veio depois de você, e eu estou aqui na qualidade de alguém que está se submetendo debaixo de você. Deixa eu explicar para você. Jesus tinha poder, porque Ele era Deus. Poder é você conseguir realizar algo. A autoridade é diferente. Jesus tinha poder, mas a autoridade é uma liberação outorgada por alguém que vem com todo o respaldo necessário. O poder, eu consigo levantar esse negócio aqui, mas a autoridade, eu posso olhar para isso e você dizer: pastor, você quer que eu tire daqui? Só porque eu estava olhando, você entendeu o meu... Chama-se autoridade, porque Deus coloca sobre você uma graça, que você consegue entrar em lugares que antes só com a força, com a inteligência você não conseguiria. A autoridade, ela abre as portas, ela conduz você numa dimensão diferente. Jesus tinha poder, mas a autoridade ainda não havia lhe sido liberada, porque precisava ainda ele se submeter a essa prova, ou a esse momento com João Batista. Ele se submete, e quando ele sai da água, vem o Espírito Santo em forma de pomba. O que é que o Espírito Santo diz? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ouça o que ele tem a dizer para vocês. Esse é o meu filho. Aquele momento foi o momento da afirmação de Deus. Eu acho isso tremendo, porque é o único momento desde do seu nascimento que a gente vê publicamente Deus olhando para Jesus e dizendo: cara, você chegou até onde você tinha que chegar. Ali o Espírito Santo significava a autoridade liberada para a porção dobrada na vida de Jesus. Ele tinha que esperar o momento da maturação da sua identidade, ele tinha que esperar o momento da maturação do seu ministério. Ele não poderia, só porque tinha um dom, só porque tinha um chamado, uma habilidade, agora ele estava liberado. Você precisa ser liberado através da autoridade de alguém. E quando alguém libera autoridade sobre você, essa pessoa te dá a liberdade, os recursos, e ela já libera as chaves das próximas portas que você vai passar. Se você não tem isso, você pode até tentar na força do teu braço, mas você vai bater a cabeça e você vai fracassar. É preciso um pai como precursor para preparar o caminho do filho. O pai vem antes para que o filho passe tranquilo. Isso é a declaração e a revelação do amor do pai. Preste atenção, ele sai da água. Ele sai da água agora outorgado com autoridade, e aí ele começa a exercer o ministério dele com poder e com autoridade. Em todos os lugares que Jesus ia, ele tinha autoridade, ele estava pronto para falar, porque ele tinha alcançado a maturação. Deixa eu falar para você uma coisa, nessa geração que nós vivemos, que é uma geração fast food, basta ter um computador, basta ter um Mac que caiu no chão, basta ter um computador, basta saber algumas coisinhas, e aí você, cara, eu posso escrever no Facebook, eu posso escrever e colocar meu nome lá embaixo, olha que legal, as pessoas agora vão saber quem eu sou. O Facebook é uma janela, ou uma vitrine, para algumas pessoas te veem, e você pode ser até reconhecido por muita gente,
Mas isso não quer dizer que você tem o favor de Deus, isso não quer dizer que você foi liberado para entrar no seu ministério. Preste atenção, não deseje entrar no seu ministério, no seu destino, sem estar debaixo de um pai, que vai de fato abrir o caminho para você e deixar as coisas mais fáceis. Se você não tiver alguém que faz isso, você vai andar na força, mas você não vai ter autoridade. Você vai dizer assim: meu irmão, pega isso aqui comigo. Cara, quem você pensa que é, cara? Não vou pegar. Aí você pega no pescoço do cara, você vai pegar, porque eu tenho a unção de Deus. Poder não é autoridade. Autoridade, você olha, ele vai dizer: não, cara, com certeza vai ser um prazer. A autoridade, os demônios olhavam para Jesus e diziam assim: por que tu veio para cá agora? Deixa eu me jogar dentro dos porcos. A autoridade faz com que você seja reconhecido como alguém que é enviado da parte de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção. A palavra fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. O processo do chamado e do ser escolhido tem a ver com um termo que vem bem no meio, que é o qualificado. Não é estar na igreja, não é dizer sim para o pastor, não é fazer o que o pastor ou o seu líder te pede, é você ter o coração submisso. E a submissão significa respeito, a submissão significa: cara, eu quero receber, eu quero aprender, eu quero mais, me ajuda, me ensina, me orienta. Essa submissão, meu irmão, vai fazer com que você seja qualificado. Deus chama a todos vocês. Para todos vocês Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem um ministério, Ele tem um sonho. Só que nem todos vão ser escolhidos. Porque para ser escolhido você precisa sim se destacar. E se destacar como? Você precisa saber esperar. Você precisa saber ouvir não quando você queria ouvir um sim. Você precisa se colocar no seu lugar quando o pai fala: filho, senta um pouquinho e me espera. Os meus filhos, misericórdia, cara, eu falo não, eles têm que ficar. Mas por quê? Você tem que me dizer por quê. Eu falo às vezes, eu não tenho que dizer por quê. E vocês têm que obedecer pelo simples fato de eu ter falado não. Porque sempre que eu falo não, eu estou falando pensando no bem de vocês e não no mal. Eu não sei se vocês estão entendendo o que Deus está dizendo para nós hoje. Se você deseja um romper na sua vida, e se você deseja herdar a porção dobrada da parte de Deus, sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre o seu ministério, você precisa encontrar alguém que vai gerar segurança e um ambiente de paternidade. Você precisa se submeter a alguém. Se você não se submete, você não está qualificado. É por isso que é tão difícil conviver na igreja. Porque a igreja é legal, cara, um louvor maravilhoso, a gente tem festa, mas nos momentos difíceis, quando você precisa se prontificar para fazer alguma coisa que você não gostaria de fazer, e ainda assim você tem que fazer, cara, isso aqui não é de Deus, isso aqui é sistema, isso aqui, não, isso aqui é vida, isso é vida. A vida não é oba-oba, a vida não é mar de rosas. Quando o pai fala não, quando o pai coloca você para fazer alguma coisa que você não gostaria de fazer, é porque ele quer te ensinar. Lá fora você vai precisar ter aprendido isso aqui antes. Então Deus está falando sobre o processo de ser qualificado. Você foi chamado, mas para ser qualificado você precisa passar por esses testes básicos. Jesus, Filho de Deus, por que vai se submeter a João Batista? Meu Deus, João Batista, tu és um mero terráqueo, cara. Meu irmão, tu não tem nada para mim. Eu sou maior do que você. Só que ele entendeu o princípio. É mais ou menos assim. O que Jesus disse: o servo nunca será maior do que o seu Senhor. Como assim? Vou te explicar com clareza. Tem gente aqui muito mais inteligente do que eu, muito mais dotada de dons do que eu, com muito mais unção e muito mais capacidade. Só que no dia que eu exerço autoridade de pai, um lugar de pai, paternidade espiritual sobre você, eu preparo para você, você vai crescer, você vai além de mim, mas isso nunca vai ser um ponto onde você vai se tornar maior, porque quem vem depois sempre deve estar submisso. E preste atenção, não é controlado, não é subserviência. A subserviência significa andamos no relacionamento de segurança, onde você presta contas,
onde você ouve conselhos. Quer saber de uma coisa? A maioria de nós que quebramos as caras em tanta coisa, é porque nós não nos submetemos ao mero fato de ouvir. Existe uma doença hoje, né? Pastor, eu vou no shopping, posso ir no shopping? Pelo amor de Deus, eu quero lá saber se você vai no shopping, Norte Shopping, Catuaí Shopping, Boulevard Shopping, faz o que tu quiser fazer, isso não é problema meu. Vai onde você tem dinheiro para gastar, vai onde você está à vontade para ir. Ah, é assim, pastor? Então dá. Pastor, eu sou casado, mas estou gostando de uma outra mulher. Não, cara, você está louco? Você não vai fazer isso? Vou. Você não vai, se você fizer, você vai levar uma surra. Você está louco, cara? Você vai casar, você já é casado, você vai deixar a sua família. Às vezes a gente se prioriza de perguntar, posso ir para o shopping? Mas quando trata do divórcio, a gente não chega para perguntar. Porque o shopping é uma coisa tão simples. Tem 3 shoppings na cidade, se ele falar não vai nesse, vai no outro, eu vou, não tem problema. Mas o que tem a ver com a minha vida, é justamente isso, onde o Pai tem um lugar especial para ajudar você. Querido, saiba ouvir, saiba se colocar nesse ambiente de proteção. Aí a gente vai pular, até por causa do tempo, vamos continuar no próximo, mas a gente vai pular para um ponto aqui, rapidamente, para Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. Nós vimos o ponto de Jesus e João Batista, e agora a gente vai ouvir sobre Elias. Eu não vou ler para você, a história é longa, mas existe um versículo só que eu quero, abre aí, só num versículo. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 11 e 12. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 11 e 12. E ele diz assim: Fábio, segura um teclado para mim, querido, por favor. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Eu só preciso segurar até aí. Esse jovem foi escolhido, ele foi escolhido por Deus. Quando Deus escolhe, Ele dá uma missão, não adianta fugir daquilo, é aquilo que você foi chamado para fazer. E Deus olhou para Eliseu e disse: esse cara tem o perfil e tem o caráter, tem o coração de ser a pessoa que vai herdar a porção dobrada de Elias. Só que para herdar a porção dobrada, ele passou por situações que ele não imaginava passar, que é o que a gente faz hoje, né? A gente acha que vem um Nick Billman da vida, vem um Randy Clark da vida, vem um Tiago Fraga da vida, e começa a pregar aqui, e o negócio começa a pegar fogo, e a gente vem na hora do culto: ora por mim, transfere sobre a minha vida, eu quero o que está sobre você, eu quero o poder que tem. E aí você fica olhando assim: meu Deus do céu, eu posso transferir para você os dons que estão em mim. Paulo fala sobre isso para Timóteo, quando ele diz: aviva os dons que está em você, que foram impartidos ou liberados pela imposição das minhas mãos. Então nós podemos transferir dons, compartilhar dons, só que a ativação desses dons tem a ver com o processo de uma vida submissa, de uma vida fiel e leal ao que Deus colocou para você. Eu tenho tanta gente que já me procurou, principalmente quando a gente viajava bastante, que é mais fácil, né? Você é ministro itinerante, meu Deus, Thiago, uau, o cara é uma bênção de Deus, meu Deus. Quando a gente começa a pastorear, você vê, o cara é gente como a gente, cara. O cara erra como nós, exatamente isso. Embora o meu erro, a minha humanidade, não tira de mim a porção, a história, a graça e a unção que eu conquistei ao longo da vida. Isso chama-se
a eleição, a aprovação de Deus sobre nós. Essa geração, ela quer o fast food, elas querem a porção dobrada, porque elas querem viver em rápidos momentos, mas elas não querem se submeter. Elas querem os benefícios, mas elas não querem a responsabilidade. E Deus colocou Eliseu com Elias, e ele perseguia Elias, e Elias dizia assim: cara, não vem comigo, fica aí. E daqui a pouco Eliseu estava de novo: mas eu estou aqui, mestre, não quero você, cara, eu tenho um negócio com Deus, eu estou indo embora. Eliseu não estava nem aí com o negócio de porção dobrada. Não, mas eu quero você. Eu não quero você, cara, vai procurar outro, não é profeta, vai profetizar para as nações. E ele falou: Deus me colocou com você, eu não vou te deixar. Aí ele falou assim: o que é que você quer de mim para me deixar? E o que é que Eliseu respondeu? Andrade, cadê o Andrade? O que é que Eliseu respondeu? Me dá a minha bênção para depois subir? Não foi assim não. Eliseu respondeu o seguinte: eu quero o dobro do que está sobre a sua vida. Ele estava dizendo: eu tenho visto você, eu tenho visto o teu caráter, eu tenho visto a tua vida com Deus, e eu estou falando, já que tu tem que morrer, aliás, tem que ir embora, eu quero o dobro, é por isso que eu estou aqui. Elias olha para Eliseu e fala assim: se você estiver comigo, quando eu for tomado pelo Senhor, então você receberá do meu manto, da porção que está sobre mim. Então Elias entendeu o que aquele menino queria, e ele falou: vamos ver se você aguenta, vamos ver se você dá conta. No contexto histórico diz que até no banheiro ele ficava na porta, porque ele dizia: vai que ele some ali na privada, eu estou aqui do lado. Ele não dormia suficiente, porque a missão dele era estar com Elias. Qual era a missão dele? A missão dele era estar com Elias, servindo a Elias. E eu vou dizer para você: ministério profético, os profetas são esquisitos. Não é pejorativo, mas os caras vivem numa outra dimensão. Os caras são enjoados, os caras têm um monte de manias, os caras são grossos e muitas vezes estúpidos. Os ministérios proféticos geralmente se movem assim, tá? Não é que tem que ser assim, mas você vai ver muito profeta por aí, você vai ver, os caras estão numa outra frequência. Então você imagina o que esse menino passou, falando assim: você quer tomar um copo de leite, Elias? Menino, eu te pedi alguma coisa, cara, senta aí, vai dormir, quando eu quiser eu te peço. Ai, que cara chato. Não, ele falou: não tem problema, uma hora eu vou perguntar e uma hora ele vai querer, e quando ele quiser, eu quero estar lá onde eu tenho que estar para servi-lo. Vocês lembram que a palavra fala sobre o princípio? Aquele que serve um copo com água a um profeta, recebe o que? Galardão de profeta. Quando Elias foi tomado, Eliseu estava no lugar que tinha que estar, na posição que tinha que estar, e veio a capa, e ele recebeu aquela capa. Só que ele grita antes: meu pai, meu pai. Ali estava declarado sobre a vida dele: você se submeteu como filho, e porque você submeteu como filho, você vai herdar não só o que Elias tinha, mas você vai herdar o dobro do que estava sobre Elias. Presta atenção: o topo do pai é apenas a base do filho. Isso é, a porção do pai é apenas o processo para que você, a base para que você herde a sua porção dobrada. Os filhos sempre superam os pais. Os filhos sempre vão além. Você vai olhando, os filhos vão nascendo, cara, eles vão ficando cada vez mais lindos, mais lindos, mais lindos. Vai aperfeiçoando a geração. Porque os filhos, eles se evoluem, porque o pai já passou por tudo, já ensinou o que tinha que ensinar. E Eliseu recebeu a porção dobrada do Senhor, e o ministério dele depois dali foi aprovado por Deus. Ele teve autoridade para profetizar, ele teve autoridade no sobrenatural, ele regeu as forças da natureza, e Deus ouvia Eliseu. Um menino que se moveu em autoridade sobremaneira.
Eu estou olhando aqui hoje para uma geração que está diante de mim, que Deus está dizendo: o mundo precisa ouvir sobre a história que Deus tem gerado na sua vida. Você não nasceu para ser uma pessoa qualquer. Deus colocou um sonho, Deus colocou um projeto dentro de você. Esse sonho pode estar empacado hoje, esse projeto pode estar estancado, e Deus está dizendo: eu tenho um Pai que vai liberar esse sonho e esse projeto. Se você entender que não tem a ver com o Pai fazer o que você precisa fazer, tem a ver com o Pai dizer: eu te abençoo, eu libero, vai dar certo. Você já imaginou como é bom? Você vai fazer algum vestibular, você vai fazer alguma coisa séria, e o teu pai fala: filho, vai tranquilo, cara, vai dar certo, não te preocupa, se der errado, eu estou aqui, você volta e eu estou com você, você não vai ficar sozinho. Quebrei, não tem problema, cara, volta, eu vou te ajudar de novo a se levantar. É esse ambiente que Deus está gerando. Mas até receber essa porção dobrada, Deus está dizendo: quem de nós está disposto ao processo? Você já está no processo. Você já está no processo. O Espírito Santo já te colocou nesse processo. Eu só quero te dizer o seguinte: honre aos seus pais, honre as pessoas que Deus levantou sobre a sua vida, honre a sua liderança, porque no momento que você fizer isso com o coração não para receber, mas fizer com o coração para servir, para honrar, você está construindo, não é o ministério de alguém, você está construindo o seu ministério. Eu conheço o órfão quando ele diz assim: cara, não vou fazer, o que eu vou fazer? Isso é coisa para homem, eu já trabalhei para homens, e eu sei como que é trabalhar para homens, eu já me feri lá atrás, os caras, meu Deus, vai ter que voltar tudo de novo. Quando você serve e você constrói, você não está construindo para homens, você está construindo para você. Quando o pai pede para o filho: levanta, cara, vamos, seja firme, o pai vai morrer e não vai levar um centavo, vai ficar tudo para você. Cuidado para você não ser ingrato com pessoas que têm dado o melhor para você. Cuidado para você não perder essa porção dobrada. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você nesse ambiente celestial.